Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar de visualização de serviços web com QGIS. Nós vamos começar trabalhando com plugins, certo? Então a gente tem dois plugins bastante interessantes aqui que eu vou mostrar para vocês. Então nós vamos em plugins ou complementos, se o QGIS estiver em português, gerenciar e instalar. Espera carregar os repositórios. Hoje a gente tem aqui 714 plugins, mas esse número muda diariamente, certo? Então, você deve procurar lá pelo plugin Kik Map Services, certo? Então, se você nunca instalou, vai ter uma opção aqui para instalar. No meu caso, eu já tenho ele instalado, só vou fazer a atualização aqui no momento. Em geral, isso é rápido, lógico que depende sempre da tua conexão de internet, certo? Então esse é o primeiro plugin. O segundo plugin chama-se DSG Tools, mas às vezes eu busco por BDJX, mas é o mesmo, tá? O OP é a versão em português, é um plugin desenvolvido pelo Exército Brasileiro, né, que tem uma divisão de serviços cartográficos, tá? E ele tem uma série de funcionalidades interessantes aqui. Eu vou focar hoje na parte de serviços web, mas ele tem várias outras funcionalidades interessantes. Então, se você não instalou, nunca instalou ou utilizou antes, basta instalar aqui. No meu caso, já está instalado, tá? Então, vamos lá. O plugin Kik Map Services vem parar aqui nesse menu web, certo? Então, a gente tem aqui alguns serviços pré-cadastrados, tá? Um deles aqui é o OpenStreetMap, então vou pedir aqui para ele carregar. Observa que ele já vai carregar direto aqui um mapinha, tá? Isso aqui também vem via web em tempo real, então sempre você tem que estar conectado para utilizar. E conforme você vai dando o zoom, ele vai mostrando, tá? A camada correspondente do OpenStreetMap para aquela região em que você está fazendo o zoom, tá? No momento eu estou com uma conexão aqui que está temporariamente, pelo menos, com uma qualidade boa, então ele está carregando rapidamente, mas isso pode ser mais lento, certo? Então, ó, observa a generalização cartográfica, né? À medida que nós vamos nos aproximando, tá? A gente vai tendo informações mais detalhadas, certo? Ainda com esse plugin, a gente pode vir aqui e procurar, ó, Search, certo? E a gente pode, por exemplo, digitar Google, aqui como eu já tinha feito anteriormente. Quando você digita Google, ele vai mostrar, por exemplo, essas opções aqui de Google Maps, Google Satellites, tá? Então, eu vou adicionar, no caso aqui, o Google Satellites, que vai nos mostrar as imagens do Google aqui dentro do QGIS. Então, muitas vezes, isso pode ser interessante para certas análises que a gente queira fazer. Então, a gente pode sobrepor, né? Outras camadas vetoriais, shapefile, com a camada do Google aqui para fazer alguma análise rápida, né? A gente sabe que os dados de Google Earth, né, essas imagens, elas têm certas limitações, né? São imagens que são interessantes para visualização, mas nem tudo pode ser usado livremente para produtos cartográficos de precisão. É bom sempre ter isso claro. Okay? Com relação ao plugin do BDJX, certo? Observa que ele tem muitas funções aqui, eu vou me concentrar apenas na primeira, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, carregar cartas topográficas, tá? Então, aqui para nossa região, vou carregar uma carta 1 para 50 mil, certo? Ele vai criar uma camadinha aqui, ó, observa que ele está fazendo, né, o download dos dados. Às vezes pode demorar, às vezes ele nem consegue carregar, né, dependendo de como está a qualidade do serviço, tá? Já aconteceu de ele ficar tentando carregar, dar um erro no final, mas isso não tem a ver com a forma como você está fazendo. Às vezes é uma indisponibilidade do serviço mesmo, certo? Vou tentar uma outra aqui para ver se vai mais rápido. A gente tem também, ó, camadas de cobertura, por exemplo, de imagens RapidEye, tá? Então, vamos aqui verificar. Eu vou desabilitar aqui o Google Satellites. Vamos ver se ele consegue carregar alguma outra. Olha lá, o RapidEye ele carregou um pouquinho mais rápido, tá? O RapidEye é uma imagem que tem uma resolução
mais baixa que as imagens do Google, né? Então, por isso que a gente tem... Eu vou dar um zoom out aqui, para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Olha lá. Então, essa é a imagem RapidEye. Observa que quando você troca o zoom ou move para uma outra área, tá? Ele vai carregando sob demanda, tá? On demand, em tempo real. Ó, mas conseguiu carregar. Vamos ver se a carta por enquanto ele não conseguiu carregar. Vamos tentar uma última camada aqui, tá? Eu falei de carta de cobertura. A gente também tem informações auxiliares, como por exemplo, né, divisão política, cidades, estados, capitais. Aqui vou colocar a divisão política brasileira, tá? Vamos ver aqui como é que se ele consegue carregar esse dado. Isso tudo aqui, então, eu vou colocar aqui só um grupo para organizar os nossos dados. Vou colocar um grupo aqui, ó, BDGEX. Deixa ele tentando carregar as camadas aqui, enquanto isso vou mostrando outras. Vou jogar dentro do grupo aqui, ó, e fica bem organizado, tá? Então, o grupo funciona como uma pastinha aqui. Deixa ele aí carregando. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês, tá, um serviço nacional, que é o serviço da INDE, certo? Então, neste link que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, tá? inde.gov/api.catálogo/get, nós temos uma série de serviços, ó, endereços de serviços web de uma série de instituições, né? Observa que entra INPE, IFAM, tá? IBGE, Serviço Florestal, Celepar, tá? Então, serviços nacionais, serviços estaduais também, e que a gente pode utilizar também para carregar camadas dessas instituições no QGIS, tá? Vou começar aqui utilizando esse serviço da ANA, tá? Então, eu vou copiar o link aqui do serviço web, só que agora eu não vou precisar instalar nenhum plugin. Eu venho em camada, adicionar por camada WMS, tá? Então, aqui, ó, observa que ele coloca aqui, ó, WMS está disponível? Sim, está disponível. Então, eu vou colocar aqui uma nova camada, vou colocar aqui ANA WMS e vou colar aquele link que eu acabei de copiar lá da página. Ok, ele cadastrou aqui, vou pedir para conectar, tá? Então, observa que ele traz aqui algumas camadas disponíveis, tá? Que a Ana deixou aqui habilitadas para que a gente possa carregar. Então, por exemplo, subbacias, bacias, tá? Vou adicionar aqui a camada de bacias. Tá? Vou fechar aqui, ó. Ele vem aqui com a camada de bacias. Vou dar um zoom. Olha, ó. E a gente tem aqui a camada, inclusive a gente pode fazer algumas consultas. Por exemplo, aqui, ó. Clico nessa região, tá? E ele vai dar algumas informações aqui, ó. É a bacia do Rio Paraná. Essa outra região é a bacia do Atlântico Leste, tá? E assim por diante. Então, da mesma forma que a gente carregou essa camada aí de bacias, a gente pode carregar, tá? Qualquer uma outra aqui da lista, né? Por exemplo, unidade de planejamento hídrico, tá? Vou adicionar também, fechar. E aqui, vou tirar as bacias anteriores, olha aqui. Então, essa é a camada da unidade de planejamento hídrico, tá? Conforme você vai dando zoom, ó, ele vai mostrando aqui as regiões, certo? E, novamente, a gente pode clicar e pedir alguma informação complementar, tá? Então, cliquei aqui na parte da unidade de planejamento hídrico referente ao Piquiri Paraná 2, certo? Bastante interessante, né? Vou desmarcar aqui. Ó, agora ele carregou aquela camada da... Ele carregou as duas, na verdade, ó, a divisão político brasileira, que eu estava deixando para carregar do BDGEX, tá? Então, aqui tem os municípios, ó, os municípios do país inteiro, se a gente quiser visualizar, tá? Aqui eu estou com zoom na região do Paraná, tá? E as cartas
Olha aqui, agora sim ele carregou as cartas, tá? Demorou um pouquinho, mas tem hora que o serviço fica mais rápido, tá? Então, conforme você dá zoom, ó, ele está mostrando aqui a carta topográfica. Isso aqui é importante porque às vezes você precisa digitalizar ou pelo menos consultar algum detalhe de carta topográfica, um nome de rio que não aparece num shapefile qualquer, né? Então, sempre tem essa possibilidade aqui de utilizar uma carta topográfica, tá? E fazendo dessa forma a gente ganha tempo ao invés de, né, consultar a carta separadamente no arquivo, baixar ou qualquer coisa do tipo, certo? Por fim, eu vou mostrar uma possibilidade que a gente tem aqui especificamente para o município de Londrina, tá? Que é o projeto Siglon, o Sistema de Informação Geográfica de Londrina, né? Então, a gente tem uma série de camadas aqui que estão disponíveis, né, nesse portal web. O que acontece? Às vezes, né, você quer levar, sei lá, tem aqui foto aérea de 1949, olha só que dado interessante, né, para a gente consultar como era a região, né, há bastante tempo atrás. E às vezes você quer levar isso aqui para o QGIS para complementar alguma análise que você está fazendo lá da região. Como é que a gente poderia fazer isso, tá? Então eu vou clicar aqui, pedir para ele me dar as informações de detalhes da camada, Show Item Details, tá? Aqui, ó, foto aérea de 1949, vou clicar aqui, tá? E quando eu clico aqui, a gente vem parar nessa página que mostra o diretório de serviços, né, que foi feito utilizando o ArcGIS, certo? E aí o que acontece? Se a gente vir aqui na parte de imagens, né, a gente tem são todos map servers. O que a gente pode fazer? A gente pode copiar esse link aqui e utilizar lá no QGIS também. Como é que vai ser nesse caso? Nós vamos também em camadas, só que agora vamos na opção aqui, ó, ArcGIS Map Service Layer, tá? Então, eu vou criar um novo aqui que eu vou chamar de Siglon ArcGIS. Vou colocar a URL, tá? E vou pedir para conectar. Então, ó, ele carregou todas as camadas que apareciam aqui como serviço, vieram para cá. Então, eu posso adicionar aquela foto aérea de 1949. Tá aqui carregando, só que aí depois é interessante a gente organizar aqui, né? Para que isso aqui não é BDJX. Olha lá, carregou rapidinho, né? 1949, aqui é a região central da cidade, o chamado quadrilátero central, né? Onde aqui hoje é a catedral e o bosque, tá? E aí vamos só carregar uma segunda camada para a gente, desse mesmo serviço, para a gente comparar. Ó, depois a gente tem 1974, a gente pode adicionar. Vou tirar aqui. Olha só, né? A diferença, como a cidade cresceu rapidamente. Aqui em 1974, nós já temos uma série de edifícios na área central. A Catedral Metropolitana já está construída, né? O bosque já tem muito mais vegetação. Então, olha só, né, como a cidade evoluiu aqui de 1949 para 1974. Tá? São 25 anos de diferença apenas. E aí, só para finalizar, já que a ideia aqui é comparar, né, a evolução do município, vou colocar aqui o dado mais recente que tem, que é de 2016. Tá? Uma imagem spot, uma imagem de satélite aqui. Tá? E aí, obviamente, a gente tem, né, toda a região do centro se desenvolvida, aqui nós temos a rodoviária, certo? Um campo de futebol, né? Então, ó, novamente aqui para a gente fazer algumas comparações, certo? É lógico que aqui na imagem de 1949 a gente tem a gente vê os contornos das fotos aéreas, né? Não tem como ser diferente. Observa que aqui ainda era zona rural, né? Aqui a gente já vê um crescimento, né? Toda uma evolução da cidade, arruamento, né? E com 1916,
2016, né? A cidade muito parecida com o que está hoje, certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que seja de muito proveito para os trabalhos que vocês forem desenvolver. Até mais!